Leitura e escrita em história, vozes do presente. Leia o texto a seguir com atenção. A cultura afro-brasileira tem uma longa história que remonta aos primeiros anos de colonização, quando o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Os africanos desembarcaram nos portos brasileiros com suas crenças, formas de lutar, se divertir, hábitos, modos de entender a vida e a morte, além de técnicas de cultivo agrícola, metalurgia, mineração e produção artística. A bagagem cultural dos africanos de diferentes regiões foi recriada na experiência do cativeiro. Na rotina do trabalho escravo, os africanos e seus descendentes descobriram diferenças e recriaram identidades culturais. Na travessia do Atlântico, muitas coisas se perderam, outras foram inventadas quando se juntaram com tradições indígenas e portuguesas. Embora submetidos à escravidão, os africanos sempre foram abertos às trocas culturais com os povos com que se relacionavam. Foi nessa troca que nasceram novos ritmos musicais, formas de se divertir, de preparar alimentos e expressões literárias e artísticas que hoje fazem parte do patrimônio cultural do Brasil. Mas a luta pela liberdade também nasceu com o desembarque do primeiro africano escravizado. Além de descobertas, essa foi uma história de superação dos obstáculos próprios de uma sociedade escravista. Por isso, a cultura afro-brasileira tem a marca da resistência e da superação das adversidades. A vida como escravo e mesmo como liberto significava lutar cotidianamente contra muitos limites que impediam o acesso dos africanos e de seus descendentes ao exercício da cidadania. Felizmente, esta também é uma história de muitas vitórias que demonstram uma incrível capacidade de superação e criação. Todo brasileiro e brasileira, independentemente da cor da pele ou da orientação religiosa, traz em sua formação cultural muitos saberes africanos. Começar a reconhecer isso é importante sob muitos aspectos. Com esse reconhecimento, poderemos assumir e valorizar nossas heranças africanas, algo que durante séculos foi negado pelo preconceito e pela intolerância. Reconhecendo o que somos, conhecendo a cultura afro-brasileira, poderemos ajudar a projetar e a construir um Brasil que promova a inclusão social de todos os seus cidadãos. Entender a cultura afro-brasileira indica-nos os caminhos de superação do racismo. E lutar contra o racismo não é uma tarefa apenas dos negros, deve ser uma luta de toda a nossa sociedade. Letra A. O que se pode concluir com base no segundo parágrafo? Pode-se concluir que os africanos de diferentes religiões trouxeram com eles uma bagagem cultural que foi recriada em terras brasileiras, dando origem a identidades variadas, né? E o que a gente chama também hoje em dia de cultura afro-brasileira. Letra B. Com base no texto, é possível afirmar que ocorreram trocas culturais intensas entre africanos, portugueses e indígenas ao longo da história brasileira. Você consegue citar uma, por exemplo? Sim, é possível constatar isso nos pratos da nossa culinária, nos ritos musicais, nos saberes e técnicas e no português falado entre nós. O português ele incorporou um conjunto grande de termos das línguas indígenas, sobretudo as de matriz tupi e africanas, em especial o kikongo, o umbundo e o quimbundo e o iorubá. Letra C. Que relação é possível perceber entre cultura, resistência e superação no caso dos africanos trazidos para o Brasil? Os africanos para cá trazidos,
viveram sob o jugo da escravidão e tiveram de resistir, né? Procurando brechas para manifestar sua humanidade e superar os obstáculos próprios de uma sociedade extremamente escravocrata, extremamente excludente, né? Que os tratavam como seres animalescos. E nesse contexto, a cultura ela vai ser uma importante ferramenta para a resistência, né, desses povos. Por isso que tanto o texto traz que a cultura afro-brasileira é uma cultura de superação das adversidades, de resistência. Letra D, em grupo, e aí no caso era para fazer individual, reflitam, debatam e formulem propostas de valorização das nossas heranças africanas e, a seguir, transformem essa ideia em um produto. Um pequeno vídeo, uma exposição de arte, um festival de música ou um fórum de debate sobre o assunto, entre outros. Eu espero que vocês tenham pelo menos formulado algumas ideias, né? E aí a gente pode estar desenvolvendo, se alguém tiver feito um vídeo, não sei, espero, seria legal. Eu não cheguei a pedir, mas como a atividade pede, ou ao menos ser escrito algo sobre. Mas se não, que vocês possam colocar agora e a gente possa discutir aqui um pouquinho, ok?